Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver vendo isso aqui depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. Então, esse ano a gente está preso pela pandemia e não vai ter um simpósio de hermetismo. Então, a gente começou a convidar a galera que é especializada em diversas áreas do hermetismo para a gente bater um papo aqui, fazer uma palestra e conversar um pouquinho a respeito de vários elementos e assuntos que têm a ver com o ocultismo, com o hermetismo e com os demais assuntos que você já curte. E hoje convidei um amigão meu, já tem veterano de vários joguinhos, a gente estava aqui conversando antes, e a gente vai conversar um pouco sobre como é que funciona a magia em jogos, né? Então, cara, em primeiro lugar, Caio, seja muito bem-vindo, mano. Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio. O Marcelo me convidou para falar para vocês um pouco sobre, não só sobre o meu trabalho com games, né, que tem relação com magia, mas a relação intrínseca que existe entre os jogos de magia, que eu acredito que exista uma relação intrínseca, né? Eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês achem interessante. Vamos começar então, Marcelo? Vamos lá. Então, primeiramente, a primeira pergunta que eu sempre faço, eu ia pedir para você se apresentar para o pessoal, né, falar como é que você trabalha com jogos, como é que você chegou na magia, principalmente, como é que para você esses dois elementos se misturaram na sua vida. Ah, ok. Então é o momento da mini biografiazinha, né? Engraçado, eu sempre começo, sempre que eu vou falar de games e a pessoa pergunta da minha experiência com games, eu sempre começo dizendo que eu acabei... Vamos de novo, vou repetir a pergunta. Bom, Então, como é que você beleza. chegou, como é que você começou a trabalhar com games, como é que você começou a trabalhar com hermetismo e como é que essas duas coisas se juntaram aí na tua vida? Então, as duas coisas apareceram na minha vida, assim, a questão de eu trabalhar com games me apareceu na faculdade, né? Meu interesse originalmente era história em quadrinhos e cinema. Games era uma coisa que eu nem pensava em trabalhar porque eu não pensava que tinha como, sabe? Eu achava que era uma coisa distante demais. Na época era mais inacessível mesmo, né? E engraçado, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas tanto o trabalho com games quanto o hermetismo eram coisas que para mim pareciam muito inacessíveis ou muito inalcançáveis, né? E conforme eu fui entrando nesses mundos meio que ao mesmo tempo, né? Eu fui começando a fazer correlação, né? Fui começando a perceber que o que uma coisa tem a ver com a outra, como que uma coisa entra dentro da outra, porque assim a magia ela está presente nos jogos de uma forma muito intrínseca, de uma forma muito que chega muitas vezes a ser invisível, né? Muitas vezes você tem que se perguntar o que jogo tem a ver com magia, o que magia tem a ver com jogo, porque as duas coisas são tão próximas, eu vejo as duas coisas tão próximas, que fica difícil de você ficar perto demais para ver, né? Fica difícil de perceber qual é a ligação entre elas, né? Bom, eu comecei com games quando eu estava saindo da faculdade. Eu já tinha um certo contato com hermetismo e magia, práticas de meditação, né? Eu tive aquela época quase gratiluz, né? Que é muito comum entre os universitários. Eu tive que eu passei um tempo na verdade, bastante tempo, 5 anos, né? Como vegetariano. Até o que me tirou do vegetarianismo, por assim dizer, foi o contato com religiosidade de matriz africana, porque os meus motivos eram que eu tinha uma pegada espiritualista bastante New Ager mesmo, né, para falar a verdade. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Não caí? Porque Tá tudo tudo travou tranquilo. aqui. Tá te ouvindo Ah, perfeitamente. beleza.
Então, assim, eu até brinco que o que me tirou do vegetarianismo foi a matriz africana, né? Porque você começa a estabelecer uma relação diferente com a carne e tudo mais. Mas, enfim, divago, né? É que se for falar, assim, da minha trajetória na minha descoberta pessoal em termos de magia e religião, o assunto vai devagar bastante. Agora, voltando aí, né, para o assunto da live, que é essa conexão com games, a principal coisa que eu percebi, e eu percebi muito rápido conforme eu comecei a estudar game design, a trabalhar com games, ver como eles de fato funcionam, é que jogos, né, o ato de jogar é como se quando você está jogando, você está dentro do jogo, né? O pessoal de game design fala muito sobre como ninguém fala que o personagem morreu, né? Você está jogando Mario lá, você está controlando Mario, aí quando o Mario cai, você fala assim, morri. Ninguém fala, o Mario morreu, né? A pessoa se identifica, né? A consciência dela é transferida para o avatar de jogo. E a hora que eu comecei a perceber isso, eu percebi que eu tinha como explorar games numa perspectiva quase iniciática, onde você cria experiências para que o jogador... Peraí que aconteceu algum problema. Tá te ouvindo, é que tá uma tempestade aí, né? Oscilação de energia aqui. Espera que... já sei o que está acontecendo. Continuemos. Então a gente vai começar do começo. Então, como é que surge essa pegada de jogos e magia? Então, como eu estava dizendo, logo que eu comecei a trabalhar com magia, logo que eu comecei a trabalhar com games, eu percebi que a consciência do jogador ela é transportada para o jogo. Inclusive, o que eu estava falando, eu sempre dou esse exemplo, né, que quando você está jogando, ninguém coloca o personagem como em terceira pessoa. Mesmo que o personagem apareça em terceira pessoa. Você está jogando Mario, né, e aí você cai no buraco, você não diz o Mario morreu. Você diz eu morri. Então, assim, você percebe que você está transportando a tua consciência, né, para aquele personagem de maneira muito forte, muito mais forte do que acontece em filmes, por exemplo. Porque como é você que controla, você se identifica, né, por isso que eu falo que no jogo você não joga tanto com personagens, você joga com avatares, né? Os personagens de jogos, os personagens de jogadores, né, os que você controla, eles são avatares da sua consciência dentro do jogo. E quando eu percebi essa relação, o que eu comecei a pensar? Eu falei, nossa, então pera, eu tenho como criar experiências dentro dos jogos que vão alterar a consciência dos jogadores de uma forma muito profunda. Lógico, isso não é muito diferente do que o que qualquer jogo já faz. A questão é fazer isso com propósito, é fazer isso com intenção, é fazer isso com direcionamento. E aí que as técnicas da magia, das tradições mágicas, os símbolos envolvidos, e aí que eles entram e que eles fazem sentido. E isso é realmente já muito utilizado em vários jogos, com pessoas tendo mais ou menos consciência disso que está sendo feito. Agora, a minha intenção como desenvolvedor é fazer uma coisa parecida com o que certos autores de quadrinhos começaram a fazer, né, a partir dos anos 80, né? O Alan Moore, o Neil Gaiman, o Grant Morrison, que é trazer esse mundo do ocultismo para dentro da mídia que eles trabalham. No caso, nos games, até agora isso não foi feito, né? Não foi feito de maneira tão
tão direta como esses autores fizeram com quadrinhos. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer é justamente preencher essa lacuna, né? Viu? Nossa, as perguntas estão bem interessantes. Estou louco para chegar nelas. Não, mas essa a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos começar do Heródoto, né? A gente precisa começar primeiro da criação dos jogos. Como é que todo esse assunto começou a ser colocado na história, né? Muito antes dos videogames. Então, isso é porque é até importante isso que você mencionou, né? Porque quando a gente fala de jogo, a gente não está falando só de videogame, a gente está falando de jogo no geral. Então, jogo de baralho, jogo de tabuleiro, jogo de interpretação de personagem, jogos esportivos, tudo isso é jogo, né? Por quê? Porque tudo isso tem regras, tudo isso tem um pequeno cosmos, tem uma ordem interna que rege as ações que podem ser feitas dentro desse mundo e todos eles têm um objetivo que você tem que cumprir, não necessariamente competitivo, não necessariamente colaborativo, mas todos têm esse sistema de ter esse microcosmos aí. Bom, é até difícil falar de jogo. Para mim é difícil falar de jogos separados de magia e hermetismo, porque a forma como eu abordo a própria existência dos jogos, ela é muito hermética, ela é muito relacionada com essas cosmologias, né? E aí a gente volta lá atrás, né, na origem dos jogos, que, como eu estava falando com o Marcelo até antes de vocês entrarem, você tem o Heródoto, que é um grego, o historiador grego, que é considerado o inventor da disciplina história, né? Porque ele foi o primeiro cara que começou, que a gente tem notícia, né, que começou a catalogar documentos e tentar traçar a história antiga da humanidade, isso já na antiguidade. E normalmente a história naquela época ela se ocupava muito de responder a origem das coisas que existiam. E uma dessas coisas, e que era uma coisa que tinha um papel muito forte na sociedade grega, era os jogos, né? Então, da onde vieram os jogos? E o Heródoto, ele acreditava, ele pelos documentos que ele compilou e tudo mais, que a gente sabe que Heródoto, as narrativas que a gente vê, elas são bastante míticas, né? Elas não são história da forma como a gente entende história hoje, como uma coisa completamente factual, né? Sem metáforas, sem alegorias. Mas isso ocorre justamente porque a disciplina história se baseia em catalogar documentos e entender como as coisas funcionavam baseado nisso que foi catalogado. E o que você catalogava na antiguidade era justamente mitos. Então, quanto mais você vai no passado da história, mais você vai encontrar histórias míticas. Então, as narrativas de Heródoto são bastante míticas. No caso, a narrativa sobre a origem dos jogos, eu considero como sendo uma espécie de mito da criação dos jogos, né? Que o Heródoto conta que os lídios, né, que é um povo que teria dado origem aos etruscos, hoje essa relação étnica é um pouco contestada, mas na época era senso comum que os etruscos tinham vindo dos lídios. Então você tinha esse povo, os lídios, e teve uma grande fome, né? Teve uma grande seca, uma grande praga, e durante essa época de crise, durante essa fome, eles tinham um rei muito sábio, e esse rei dos lídios, ele decidiu instituir que as pessoas elas iam comer dia sim, dia não. E aí todo mundo pensa, nossa, mas como é que as pessoas não se revoltaram com isso, né? Nossa, eu vou ter que comer um dia sim, dia não. E ele fez uma coisa ele teria feito uma coisa muito esperta. No dia em que num dia você come, no outro não, no dia que você não come, você joga. Então ele colocou toda a população envolvida com jogos nos dias que não podia comer.
E aí, né, conta, né, a narrativa de Heródoto que nessa época foi inventado o dado, a bola e eu esqueci a bodega, não, eu esqueci o nome, o saquinho que usa para jogar Três Marias, né? Na história teria sido inventado esses 3 objetos e os jogos que são jogados com eles para você superar essa crise. Aí teria passado 18 anos que as pessoas comiam dia sim, dia não. Eles não só superaram a fome, como se transformaram num povo mais unido e, enfim, um povo melhor, porque eles jogavam, né? Então, porque você também tem, né, essa questão que os jogos eles conectam as pessoas, que é mais um motivo pelo qual eu vejo essa ligação entre os jogos e o processo espiritualista de encarnação, né? Porque você encarna para se conectar com outras almas, né? Com outras formas dadas para as almas. E basicamente você faz isso com os jogos também, né? Isso que acontece no multiplayer, é isso que acontece... o cara perguntou de MMO, realmente, isso acontece de fato em MMO. Você tem uma nova vida ali dentro, ela não é no mesmo plano que a sua vida física, que a sua vida, entre aspas, real, mas ela é uma vida. Ela tem seus dramas, ela tem seus dilemas e principalmente tem seus aprendizados. E, enfim, com toda esse mito da criação dos games, vem uma noção que ela é bastante contraintuitiva na sociedade de hoje, porque existe um certo tabu sobre jogos, e isso vem antes do videogame, né? O pessoal fala muito sobre, o pessoal tem preconceito com videogame e associa isso com a aversão à tecnologia. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que essa aversão que as pessoas têm a videogame, elas vêm da fama que jogos em geral têm desde muito antes dos games existirem, né? Você tem uma má fama, principalmente por causa, né, da questão dos chamados jogos de azar, porque jogos de fato viciam. E eles viciam por quê? Porque a ludicidade, ela é instintiva, né? Ela é inerente do ser humano. A gente é programado para se engajar através da ludicidade. Você vê isso, você observa isso em animais. Os animais treinam para caçar, treinam para lutar, e toda essa... Você tem toda essa coisa dos jogos como uma ferramenta educativa até do ponto de vista evolutivo, né? Eu até acho graça quando as pessoas falam de jogos educativos, porque todo jogo é educativo. É por isso que jogos existem. A questão é o que você está ensinando, né, através deles. Não só da história, né, mas da própria jogabilidade. O que aquela jogabilidade te ensina, o que aquela experiência te traz. Né? E antigamente os jogos eles eram jogos de sorte, de fortuna, né? Então, na prática, os primeiros jogos eram meu Deus contra o seu Deus. Eles eram muito jogados em portos, né? Para a galera que tá escutando fora. Imagina que eu tô aqui, o Caio tá lá, o Caio é um viking, o cara chegou aqui no porto, aí eu falei que Alá é grande, ele falou que o Odin é grande, e aí a gente vai ver quem é maior. Então, se o seu Deus é maior que o meu, a gente vai pôr dinheiro na mesa. Então você aposta tantas moedas de ouro, tantos dinheiros, e aí naquela jogada de dado vai cair um número que vai ser ele ganha ou eu ganho. Quem é que decide quem é que ganha? Os deuses. Então ele fica como um jogo de fortuna, porque a própria deusa da fortuna era responsável ali. E aí tem essa pegada de um ser humano contra o outro e na sua crença que você tem mais sorte do que o outro, né? Tanto que a imensa maioria dos oráculos são jogos também, né? Cartas, dados, dominós, toda essa pegada, né? É interessante você ter falado de jogos de fortuna, porque assim, você vê que existe uma disputa nessa nomenclatura, né? Antigamente os jogos eram chamados de jogos de fortuna,
depois passou, em inglês, hoje chamam de jogos, Games of Chance, né? Que seriam jogos de acaso, né? Então, de fortuna vai para acaso, ou seja, vai ficando mais impessoal. E em português a gente ainda tem a noção de jogo de azar, né? Ou seja, não é nem jogo de fortuna, é quase o contrário de jogo de fortuna, se você for ver, né? Quer dizer a mesma coisa, mas com uma conotação extremamente negativa, né? O jogo ele é de azar, não é bom. Não é bom, né? Não é tipo um jogo de sorte. Alguém tem que ganhar, mas ele é focado essa narrativa também eu acho fantástica. O que a gente Agora, colocou aqui? isso, Marcelo, que você falou Manda ver, pode falar. Pode repetir? Pode, fica à Tá. vontade. Não, então, isso que você falou da disputa em portos e tudo mais, isso também era uma forma de você resolver disputas, né? Disputas comerciais, ou mesmo muitas vezes disputas bélicas. Então, assim, em vez da gente brigar, em vez da gente guerrear, porque assim, na guerra vai ganhar a pessoa de quem os deuses estão do lado. Então, em vez da gente arriscar o pescoço, vamos jogar aqui nos dados e a gente resolve isso daí. Porque quem ganhar nos dados é meio que quem ia ganhar a briga mesmo. Você tinha essa noção de quem... porque assim, até hoje a gente perdeu um pouco essa noção da sorte envolvida na guerra, porque a gente tem uma noção muito meritocrática da guerra, né? Quem é mais forte vence. Mas qualquer pessoa que já praticou uma arte marcial, já se envolveu com questões de como a violência de fato funciona, tem muito, entre aspas, acaso envolvido, né? Tem muito caos envolvido em uma disputa de poder, em uma disputa de força, né? Então, assim, era um senso comum entre guerreiros que o guerreiro que ele sobrevivia por muito tempo, ele era favorecido dos deuses. Você não colocava tudo no mérito do treinamento, você tinha uma noção muito forte, né, na questão da sorte. E isso traz, né, essa questão de usar jogo para resolver disputa, traz uma coisa muito, que é historicamente muito fácil de verificar, e é muito falado sobre os estudiosos dos jogos, que é a forma como os jogos são sublimações de instinto assassino, né? E de como os jogos são sublimação de guerra, principalmente jogos esportivos. Se você observa a forma, a cultura que existe em torno de jogos esportivos, é uma cultura bélica, né? É uma cultura marcial. Aqui, continuando com nossa sequência aqui, você ia falar do avatar digital como encarnação do jogador no outro mundo. Essa pegada. A Elisa fez uma pergunta legal. Como é que você vê a diferença entre um jogo de combate, que um personagem ou uma galera luta com outros, e jogos de cooperação criativa, como Minecraft, por exemplo? Eu, assim, em termos de gosto pessoal, eu gosto das duas coisas. Eu acho até... no meu desenvolvimento... no meu desenvolvimento espiritual, por assim dizer, essa inclusive é uma coisa que eu uso como medida, né? Eu tento manter um certo equilíbrio entre jogar cooperativamente e jogar competitivamente. Já teve épocas da minha vida que eu fui uma pessoa muito competitiva e eu me voltava para jogos cooperativos, e já teve o contrário. Existe muita discussão, inclusive, entre os pesquisadores de games, porque as pessoas não conseguem estabelecer se as pessoas jogam pelos mesmos motivos pelo qual elas vivem ou se é o contrário, ou se as pessoas tendem a uma compensação. E assim, até hoje, os estudos que foram feitos, não foram conclusivos, né? As pessoas não sabem se a pessoa joga mais para compensar algo que ela não consegue na vida física, ou se ela tende a ser no jogo exatamente quem na vida física. Agora, em relação a competitivo e cooperativo, a diferença está no nome. Realmente, quando você
joga jogos competitivos, você está desenvolvendo cooperatividade. Quando você joga jogos competitivos, você está desenvolvendo competitividade. A gente pode até colocar, separar entre mão esquerda e mão direita aí, né? Então a gente falou de jogos de oráculos, né? Do Xing, cartomancia, que a boa parte desses virou passatempo, né? Você pega o Windows antigo, a boa parte dos jogos da antiguidade acabou virando uma diversão. Sim, a própria paciência, né? Ele tem que é um jogo que você joga sozinho, né? Ele tem uma característica evidentemente oracular, né? Se você colocar que quando você está com sorte, você completa ele mais rápido, né? Então dá para você medir a sua sorte através do jogo de paciência. Entra a questão da aleatoriedade presente, né? Nos jogos. Porque você tem duas forças que são opostas nos jogos, e normalmente, até como game designer, eu tento equilibrar um pouco essas duas forças, que é a aleatoriedade e a habilidade. Então você tem o mérito e a dádiva, né? A dádiva ela vem através de uma aleatoriedade, ou seja, você não sei que sorte, o jogo me deu isso, né? Saiu essa carta para mim. Ou num jogo digital, né? Eu encontrei, saiu determinado item para mim. E você tem habilidade, né? Que no caso do jogo de cartas é você ser capaz de ler o adversário, você ser capaz de contar carta, esse tipo de coisa. Então você tem, né, um equilíbrio entre acaso e habilidade envolvido. E quando a gente vai falar de oráculo, o elemento que entra é justamente esse do acaso. Você colocou assim, jogos como realidades autocontidas. Então, para você trazer isso mais para o hermetismo, então, primeiro a gente Sim. teria que definir essa ideia de uma pequena encarnação dentro do jogo. Como é que você definiria, então, primeiro essa pegada, para daí a gente avançar para uns outros quesitos que a galera está perguntando aqui? Tá, legal. Tá, vamos aprofundar um pouco nisso daí, né? O William Gibson, que é autor do Neuromancer, que é o cara que efetivamente criou o conceito de cyberespaço, né? Ele cunhou o termo cyberspace, e ele descreve, né, esse cyberespaço na obra dele, que é ficcional, né? Que seria o lugar onde você entra com a sua consciência e você passa a viver naquela realidade digital. E esse cara, William Gibson, ele conta que ele teve a ideia para o cyberespaço vendo a molecada jogar no fliperama. Ele via a molecada jogar e falava assim, não, esse pessoal, eles estão absortos no jogo. Eles não estão mais vivendo nesse mundo, eles estão vivendo dentro do jogo. E aí ele teve essa ideia de tipo, não, vamos extrapolar isso aqui na minha ficção científica para realidades onde você se conecta, todos os seus sentidos físicos são desligados, né? E você fica efetivamente conectado na Matrix. Aliás, ele também foi o primeiro a usar esse termo Matrix para descrever esse tipo de simulação. Tudo bem, até aí, só que até aí a gente tá falando, né, de uma extrapolação, né, que o William Gibson fez, de pegar a molecada jogando no fliperama e criar em cima disso, nossa, imagina num futuro quando você puder conectar a sua consciência às máquinas. A abordagem que eu tomo é uma abordagem mais focada no presente, né? Como que você já se conecta com as máquinas? Porque por mais que você não conecte, não desligue todos os seus sentidos usando aparelhos, e você não conecte todos eles numa Matrix, quando você está jogando um jogo, a tua atenção está tão focada naquilo que você está fazendo, e aí a gente entra numa outra questão interessante dos games, que é como ferramenta de meditação, a tua atenção está tão focada naquilo que a tua consciência é transferida para dentro do jogo. Né? Você para de
por mais que exista e esteja no teu campo visual outras coisas, né? Fora a tela, para onde você está olhando, a tua atenção está focada na tela e no que você está fazendo. Naquele momento, você é aquele personagem. E as experiências que você passa com aquele personagem, elas te afetam de uma forma muito, eu não diria idêntica, mas de uma forma muito parecida como experiências reais te afetariam, né? Como experiências nesse mundo físico aqui, em Malkuth, te afetariam. Você está efetivamente tendo experiências trazem aprendizado. Então é possível você desenhar games, fazer o design de jogos que eles não tenham só o viés do entretenimento, mas eles têm o viés, né, do aprendizado pessoal. E é assim que eu acredito, assim, na minha crença espiritualista, de uma forma, eu acredito que a encarnação nesse mundo, né, de algum tipo de plano espiritual para esse mundo físico, ela segue parâmetros específicos. Você escolhe mais ou menos que tipo de experiências você aceita ter, né? E você vem para esse mundo para ter determinadas experiências. E para a gente é muito estranho pensar, nossa, mas a quantidade de dores existente nesse mundo e eu aceito, né, entrar nisso desse jeito mesmo. Cara, pensa em que tipo de experiências dolorosas você coloca, né? Você submete seu avatar em jogos, né? Quando você coloca teu avatar para jogar um jogo, você está submetendo ele a questões que você poderia considerar que seriam torturas. Você está fazendo isso... mas eu não sinto a dor no avatar, né? Eu não vou entrar aqui dizendo, não, mas o avatar sente alguma coisa. Mas, assim, talvez do ponto de vista do nosso espírito, do ponto de vista da nossa alma, né, usando aqui a nomenclatura, do ponto de vista da nossa alma, talvez essas experiências dolorosas que a gente tem aqui, elas não sejam tão dolorosas assim. Elas só parecem tão dolorosas aqui agora, nessa hora. É preciso falar, no 2020 é o modo hardcore do final do planeta Terra, né? A galera tá jogando agora no modo hard. Mas isso que você falou é uma Assim. parte ótima, porque serve como ferramenta iniciática mesmo, né? Porque o que é a iniciação se não uma experiência que você vive para aprender alguma coisa? Como uma peça de teatro, né? E os jogos estão muito parecidos com o teatro hoje em dia, né? Eles evoluíram para Sim. histórias e tal, a imersão tá muito grande. Você pode falar um pouquinho de como é que funciona a imersão? E é bom falar que, assim, tipo, eu sou o cara que o último jogo que eu joguei foi o GTA de San Andreas, então eu tô muito por fora desses jogos novos. Como é que tá a tendência agora do mercado com jogos e imersão? Então, o pessoal tá, assim, ainda é uma coisa nova, ainda é uma coisa que está no começo, que é a questão da realidade virtual, né? Você coloca aquele óculos e você entra no ambiente virtual. Agora, o que eu tenho achado mais interessante é que, mesmo nessas experiências, né, de realidade virtual, o pessoal ele está tentando se voltar não só para reproduzir a realidade que a gente tem aqui, mas para criar realidades novas, né? Então, você tem gráficos que muitas vezes eles não são realistas, mas eles são próprios, específicos para a experiência daquele jogo. Então, você se vê vivendo num mundo de polígonos, né? E depois de um tempo jogando, você esquece que aquele mundo é diferente desse. Porque você está vivendo nele, né? Então, a tendência que eu tenho visto, até enquanto tendência artística, né, nos jogos contemporâneos, é uma tendência de criar experiências que eles trazem coisas que a vida real não tem, que a vida física não tem, e perspectivas diferentes, né? A questão da imersão, ela é muito importante na hora de colocar perspectiva. Então, o pessoal tem tentado usar jogos para desenvolvimento de empatia, por exemplo, né? Você coloca a pessoa em situações que ela não estaria,
né? O pessoal fez isso muito bem num jogo narrativo muito complexo chamado Life is Strange, que é um jogo que é muito bom, que ele envolve viagem no tempo, inclusive. E assim, é basicamente um jogo de múltipla escolha, né? Você vai escolhendo o que você faz, o que o personagem vai fazer, e você vê o que acontece, né, conforme as suas escolhas. E esse jogo, ele traz um elemento muito interessante, que é a possibilidade de voltar no tempo e mudar as suas escolhas. E você muda as suas escolhas depois de você ver as consequências daquilo que você fez, né? Então, é uma experiência muito válida em termos de desenvolvimento pessoal, porque você é colocado na pele de uma outra pessoa, dentro do jogo de mais de uma pessoa, e você consegue entender o que as suas decisões afetam naquela vida, que é a vida que você está temporariamente vivendo enquanto você joga, né? Então, é um exercício muito bom de troca de perspectiva, né? A imersão é muito positiva nesse sentido, trazer novas perspectivas. Você chegou a jogar aquele jogo This War of Us? Era um jogo de guerra que você joga pelo ponto de vista do cara que é a vítima, não é? Não, então, eu já ouvi muito falar desse jogo. Eu, pessoalmente, nunca joguei. Tem uma porção... Esse é um dos problemas de trabalhar com jogos. Quanto mais você trabalha com jogos, menos jogos você acaba jogando. É impressionante. Você acaba... entra no casa de ferreiro, né? Eu sei da fama do jogo, né? Ele é descrito como sendo assim, mind-blowing, justamente por causa dessa troca de perspectiva. Mas assim, não joguei, então não posso falar muito especificamente sobre ele. E o Freis 336 está perguntando, a descrição da imersão parece estar um pouquinho com o efeito de um enteógeno. A ideia de você ter o ritual dentro do jogo ou fazer os rituais como uma fuga da realidade, uma espécie de uma fuga digital. Eu não diria fuga, até porque eu não vejo... E assim, isso vale inclusive para experiências com enteógenos, né? Eu acho que a questão da fuga depende muito da forma como a pessoa instrumentaliza a coisa, né? Porque, na verdade, você está abrindo portais, né? Quando você abre um jogo, você está abrindo um portal para o mundo daquele jogo. Que é um mundo onde você tem regras específicas e você vai ter vivências específicas. Você vai estar encarnado naquele avatar e vivendo aquela coisa. A experiência com o enteógeno, né, ela altera a sua mente para você criar a sua própria realidade dentro sob a influência da substância, ou te abre portas para realidades, né? Aí depende muito de crença de pessoal, da experiência que cada um possa ter tido ou não com enteógeno, né? Mas ou você está criando novas experiências, ou você está abrindo portais para outras realidades. Então eu não vejo tanto como uma fuga dessa realidade, mas como uma extrapolação dela, né? Uma expansão dessa realidade. Você não... Porque a real tanto o game quanto o enteógeno, ele existe nessa realidade. Se não existisse, a gente não podia jogar, né? Então, assim, ele é parte da realidade. Ele está abrindo um portal para um novo mundo que está inserido dentro desse. Ele não existe fora desse. Eu até acho o conceito de escapismo bastante complicado, porque quando fala de escapismo em tom de crítica, parece assim, minha visão sobre esse assunto, né? Parece que existe uma noção de que as únicas experiências válidas são as experiências que são determinadas como socialmente aceitas, né? Elabora um pouco mais isso daí. Porque no jogo você pode fazer alguma coisa que não é socialmente aceito. Não seria uma maneira do cara poder experimentar? Eu sei que eu lembro que eu tive uma briga gigante. Era a época que saiu aquele livro do Brincando de Matar Monstros, quando os pastores evangélicos falavam que se você jogasse videogame, jogasse RPG, você virava uma pessoa ruim. Então, na tua opinião, como que é essa relação entre violência e jogos?
Do ponto de Então, vista até da magia. então, uma coisa que a real jogos alteram a sua mente. Então, eles têm um efeito, jogos têm poder. Até o pessoal que normalmente trabalha com games costuma jogar essa questão para o lado e falar assim, não, o jogo é inofensivo. Eu sou contra essa postura, por quê? Porque para você dizer que é inofensivo, você tem que tirar o poder dos jogos, né? Tudo que tem poder pode ser benéfico ou pode ser maléfico, dependendo da sua noção de bem ou mal, dependendo da circunstância, né, do uso que aquilo é feito. Então, assim, jogos são poderosos. Uma vez que os jogos são poderosos, eles podem trazer benefícios, eles podem causar dano. Da mesma forma, isso ocorre com livros. Mas a gente não fala, pelo menos, não devia queimar livro mais hoje em dia, né? A questão que se faz é que, beleza, você pode... É muito comum você ver as pessoas preocupadas com os jogos que os filhos estão jogando, né? Meu filho está jogando tal jogo, meu filho vai ficar violento, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, os jogos eles não vão influenciar seu filho de uma forma tão diferente ou tão pior do que um livro. A questão é que um livro você consegue ler e saber como aquilo vai, e você pode fazer a curadoria para o seu filho, né? Você vai lá e fala assim, eu sei que esse livro aqui dá certo, então eu vou deixar meu filho ler, eu vou dar esse meu filho ler, porque eu quero que ele aprenda tal coisa. Isso não é feito com jogos por quê? Porque jogos é uma coisa muito recente. A maioria, muitos dos pais, hoje está começando a rolar, mas ainda hoje, muitos dos pais não têm como avaliar se um jogo vai ser benéfico ou não, né? Aí avalia pela capa, né? Do mesmo jeito que julga o livro pela capa, então julga o jogo pela capa. Vê assim, esse jogo aqui parece que é muito violento, que tem muito sangue, não vai prestar. E às vezes, muitas vezes, o jogo que parece inofensivo, ele traz, que é aquele, por exemplo, aqueles jogos de celular, né? Ele traz mecânicas que elas são feitas para viciar e elas são feitas para... eu falo até que são mecânicas predatórias, né? Porque elas são feitas para explorar uma capacidade que o ser humano tem para obsessão, né? Para compulsão. Então, o cara vai ficar lá horas e horas e horas para juntar moedinha até ele descobrir que, não, pera, em vez de eu passar 20 horas juntando moedinha, eu vou gastar R$ 20 comprando um pacotão. Esse tipo, né? Esse tipo de jogo normalmente tem uma roupagem que é muito inofensiva e está na ponta do dedo da criança do celular, os pais não se importam tanto, né? Então nem sempre é fácil de avaliar o que pode ou não ser nocivo, né, em termos de jogos. E aí o que acontece é que as pessoas, né, a regra do professor Xavier, né? O lema do professor Xavier, as pessoas temem o que não entendem. Então, se as pessoas elas têm medo, elas não conhecem como o jogo funciona, como os games funcionam, elas têm medo. Então, elas vão criar toda uma demonização em volta daquilo, né? E o fato, assim, o curioso é que o fato dessa demonização existir traz um caráter subversivo para os jogos que faz com que pessoas que estão menos propensas a uma obediência ao status quo da sociedade se interessem por jogar, né? Então você tem ali uma cena marginal envolvida nos jogos. Isso não é de hoje, né? Isso vem desde sempre, na real, né? O famoso você ir num pub para jogar dado, você ir no boteco para jogar baralho, né? Você tem uma cultura de marginalidade envolvida, que é a ironia, porque assim, não só com jogos, eu falei de jogos digitais porque as pessoas não entendem, né, como o jogo digital funciona, mas isso é válido para qualquer jogo. Você só entende um jogo depois de jogar ele. Você não sabe as regras, aquilo tudo parece muito místico, parece assim uma coisa completa. O que essas pessoas estão fazendo ali, que elas ficam ali em volta desse tabuleiro? Eu não entendo isso. E o que a gente não entende é assustador. Então, eu acho que essa demonização que acontece nos jogos vem por causa do medo do desconhecido. E ela é muito antiga. Ela não é uma novidade dos jogos eletrônicos, nem dos digitais. Não é uma coisa de hoje.
O cara falou ali, os gamers têm um pouco de eremita. Sim, 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 eu concordo. Não só na questão do isolamento, mas na questão do autoaperfeiçoamento, né? Uma das coisas mais interessantes sobre jogos, principalmente os jogos que trazem a pegada mais dos anos 80, 90, é que são jogos de tentativa e erro, né? Você joga várias vezes para conseguir. Você morre e você tenta de novo. Você faz a mesma coisa. Você está em busca de um aperfeiçoamento, né? Então você tem essa característica de aperfeiçoamento que pelo menos eu associo bastante com o eremita. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou focar um conceito antes que eu vou pedir para você explicar, e daí depois eu vou passar para essa outra pergunta da gamificação das coisas. Mas o Maximilian ele perguntou para você explicar um pouquinho mais do estado de flow. E aí, com a ideia do que é o estado de flow, a gente vai para a próxima pergunta. Tá, o estado de flow é o seguinte, tem um psicólogo, depois eu vou ter que passar o nome por escrito, porque se tentar pesquisar, o nome dele é Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome extremamente difícil de escrever. Ele é mais fácil de pronunciar do que de escrever, se é que vocês acreditam nisso. O cara chama Csikszentmihalyi e falar é mais fácil. Ele desenvolveu o conceito de flow baseado em experimentação mesmo. Ele é um psicólogo do que hoje é conhecido como a Escola de Psicologia Positiva, que a psicologia positiva ela foca na saúde mental, não na patologia. Né? A maioria a psicanálise, né, a psicologia do começo do século XX, ela era muito focada em descobrir por que as pessoas não estão funcionando bem. Né? O que dá errado, aí entra toda a questão de traumas, entra toda a questão de limitações, enfim, patologias, né, complexos, etc, etc. A abordagem da psicologia positiva ela é o oposto disso. Ela vai procurar o que a mente precisa para funcionar bem. Ou, quando você tem uma pessoa que a mente dela parece funcionar bem, essa pessoa é muito feliz e satisfeita, ela consegue fazer tudo que ela quer, né? Ou seja, ela consegue agir de acordo com a própria vontade, né? O que ela faz é o que ela pensa. O que essa pessoa tem? Né? Quais são as características dessas pessoas? E aí ele chegou no flow, que seria o estado em que a pessoa entra, ele descreve como flow. É o estado onde uma pessoa ela está no limiar das suas habilidades. Ela está sendo desafiada na exata medida que é um pouquinho mais difícil do que o que ela é capaz de fazer. Porque se for fácil demais, não tem engajamento, a pessoa fica entediada. Então tem muito trabalho, muito serviço que ele é alienante justamente por causa disso. Ele é fácil demais. Eu só estou aqui colando mesmo parafuso. Eu estou aqui pregando mesmo prego, eu estou aqui virando mesmo parafuso. E tem experiências que elas são difíceis demais e você se sente mal. Né? Você fala assim, nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso. Aí você entra em desespero. Eu jogando Dark Souls. O flow ele ocorre quando você está no limiar entre onde você consegue progredir, aumentar a sua habilidade. Então, assim, não é tão difícil que você não consegue, mas não é tão fácil que você faz com uma mão nas costas. Né? E, inclusive, é para manter essa sensação de flow que os jogos têm a progressão de dificuldade, que desenha uma progressão de dificuldade para manter essa sensação. E assim, o Csikszentmihalyi, né, no livro dele que chama Flow, literalmente o livro dele chama Flow, eu não lembro como traduziram, mas enfim, é algo como assim, Flow é os princípios da experiência ótima, né, no sentido de otimização, né, da experiência ideal. E ele descreve, né, eu falei lá de apertar parafuso, né, ele descreve um cara que ele trabalhava, eu não lembro exatamente o trabalho, mas era um desses trabalhos repetitivos de apertar parafuso. Então eu vou usar apertar parafuso como exemplo. O trabalho dele era apertar parafuso. Vinha na esteira, né, de produção, ele apertava um parafuso, passava. Apertava o parafuso, passava. E todo mundo que trabalhava nessa fábrica era extremamente infeliz. Obviamente. Agora, tinha um cara que não. O cara era muito feliz. Você olhava para a cara do cara e você sabia, nossa, cara, esse cara ama a vida. Então ele deve ter alguma coisa muito importante fora do
fora do trabalho, ou ele deve ser uma pessoa muito elevada, muito evoluída e tal. Beleza. Aí ele foi entrevistar o cara. E o cara disse que o trabalho era a coisa que ele mais gostava no mundo, na vida. Ele não tinha nada que ele gostasse de fazer mais do que trabalhar. E ele viu que o cara estava sendo sincero, não era assim, tipo, que eu estou dizendo isso para que eu quero, né, sou trabalhador. Não, o cara realmente gostava de fazer aquilo. Aí ele foi ver como que o cara trabalhava. O cara, ele não só apertava os parafusos, ele todo dia ele marcava quantos parafusos ele apertou. E ele ficava tentando bater o próprio recorde. Ele se empenhou em se transformar o melhor apertador de parafusos possível. E sempre melhor do que no dia anterior. Né? Então ele tinha uma verdadeira. Ele falava assim que ele se sentia. Era eletrizante o dia em que ele percebia que ele tinha a possibilidade de bater o próprio recorde. E ele passava freneticamente a apertar o parafuso. Ele transformou o trabalho dele num jogo. Por quê? Porque esse estado de flow é importante aqui. Essa que é onde eu queria chegar. Que esse estado de flow ele é quase um estado de busca pela verdadeira vontade. Então, por isso que eu precisava que você desse a definição do videogame para a gente entrar nessa, né? E aí, como é que você consegue fazer essa gamificação dentro do jogo para acessar essa verdadeira vontade, esse acesso? Então, em game design, o que se faz realmente é fazer essa calibragem de dificuldade. O que eu faço, talvez, de um pouco diferente, né, é que eu realmente trago uma estrutura hermética, uma estrutura que vem das tradições herméticas, tanto antigas quanto modernas, né? Não vou nem entrar na polêmica do que é legitimamente hermético e o que não é. Mas, enfim, eu trago coisas de tradições herméticas e de outras vertentes da magia, e eu trago esses conceitos e tento expressar eles através do gameplay. Por exemplo, num dos jogos que eu fiz, que chama-se Face It, você joga com um personagem que ele está com uma lanterna, né? Dá um exemplo aqui da mecânica básica. Ele está no escuro segurando uma lanterna. E ele tem fantasmas que perseguem ele. E para você não ser pegos pelos fantasmas, você tem que virar de frente para os fantasmas e jogar luz. Se você tentar fugir, eles vão te perseguir eternamente. Para você realmente derrotar os fantasmas, você tem que encarar eles de frente. Por isso que o jogo chama Face It. Você tem que olhar na cara do fantasma, colocar sua lanterna e jogar luz nele. E aí ele vai se afastar e aos poucos ele vai desaparecer. Então, e aí eu tentei criar toda uma mecânica de desafios desses fantasmas, com esses fantasmas, que trouxesse, consciente ou inconscientemente, dependendo. Travou? Voltou? Voltou. Fala de novo, ele deu uma travadinha. Tá, onde eu parei? Quando você tinha que olhar para o fantasma. Não, tá. Então, assim, você tem todo esse conceito de que os seus demônios interiores, eles não vão sumir se você ignorar eles. Você precisa olhar para eles e usar a sua luz para que eles se tornem visíveis e deixem de ser assustadores. Então, no jogo, se você tenta fugir dos fantasmas, eles te perseguem até a morte. Mas se você virar de frente para eles, você percebe que não é tão difícil assim. Né? Você virar e mirar a luz, E aí você, claro, para manter o flow, né, você tem momentos onde tem mais ou menos fantasmas. Os fantasmas são mais rápidos ou mais lentos, maiores ou menores. E o que eu tentei com isso foi criar a sensação de que quanto mais você enfrenta os seus demônios interiores, vai aparecer os seus demônios interiores maiores para você enfrentar. Né? A coisa é que nunca fica mais fácil. Tá? O desenvolvimento... E a coisa do flow
esse conceito de você trabalhar no limiar da sua capacidade, para mim isso se relaciona muito com qualquer noção de desenvolvimento espiritual, que é aquela coisa que você persegue, mas você nunca alcança, né? Você nunca alcança definitivamente, né? Ele está sempre alguns passos adiante, né? Eu até brinco que o objetivo, cara, a gente acha que o objetivo está na frente porque o que tá logo adiante é o que a gente consegue ver, né? Mas existe muito mais coisa depois daquilo. Você consegue uma etapa. Isso, cara, isso se liga tanto com a dinâmica clássica dos videogames, onde você tem que passar de fase, a próxima fase é mais difícil, a próxima fase é mais difícil. A recompensa, né, pelo trabalho bem feito é outro desafio, e você agradece por isso, sabe? É contraintuitivo, porque a gente tende a acreditar que o que a gente quer na vida é conforto, né? Mas o que a gente quer na vida é um estímulo. Até a nossa espécie evoluiu, né, nessa direção, né? O que a gente quer na vida é um estímulo que traga uma sensação de plenitude. E essa sensação de plenitude, muitas vezes, ela vem justamente dos desafios que a gente acaba desprezando. Eu acho irônico, né, que na vida a gente tenha tantos desafios e a gente não aprecie eles. E a gente paga para jogar jogo que vai jogar desafio na tua cara, né? Inclusive, em muitos jogos, o que você faz é trabalho, né? Tem principalmente jogo de estratégia, quem joga jogo de estratégia por turno, Civilization. Cara, você vai jogar, você passa 4 horas, se você colocar na ponta do lápis, aquilo é um trabalho de gestão, né? Aquilo é administração, você está trabalhando, né? Pô, você está pagando para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é bom, o trabalho te dá prazer, a gente gosta de trabalhar. O que a gente não gosta é de um trabalho que a gente não consiga ver nosso progresso, né? De um trabalho que ou ele seja muito fácil, que a gente não consiga fazer, ou ele seja muito difícil, que ele seja frustrante, a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente tem que ter uma sensação de progresso. Seria um jeito de trazer esse flow para a vida, né? A grande dificuldade aí, o hermetismo basicamente é o de você conseguir colocar o flow na sua vida. É um conceito quase que de game mesmo, né? Não, e se você vê como funciona em ordem iniciática, né, com os graus e tudo mais, é uma coisa extremamente, que hoje a gente chamaria de gamificada, né? Você tem estágios e assim, ordens iniciáticas sérias, inclusive, eles realmente colocam objetivos para a sua vida, né? Você não é só ali dentro, nas reuniõezinhas e tudo mais, né? Você está galgando etapas no seu desenvolvimento espiritual e físico, né? Seguindo umas milestones que vão sendo colocadas na sua frente conforme você vai, né, progredindo na estrutura iniciática da ordem, nos graus, né? Então, assim, eu até vejo, de certa forma, a estrutura de ordens iniciáticas como uma forma de gamificar a vida, né? Ele te dá tudo certinho. E aí eu também vou falar de uma outra coisa que tem a ver, que seria a ficha de personagem e o nosso mapa astral e a astrologia, né? Então, como é que você enxerga como designer de jogo a ficha do personagem? Você vai criar um jogo e aí como é que você vai equilibrar para que a experiência de jogo seja válida para todo mundo dentro do teu jogo, mas ainda assim você consiga customizar aquele personagem e um não fique melhor que o outro? Em outras Assim, palavras, assim, na vida real a gente tem privilégios se você nasceu num país de primeiro mundo, se você é filho do rei, etc e tal. No jogo, como é que vocês trabalham com isso? não, então, jogos eles tendem a ser, aliás, até por definição, jogos eles têm uma noção de justiça que é muito igualitária, né? Inclusive, é por isso que historicamente você vê gente ascendendo socialmente através do esporte. Porque não interessa de onde você vem, interessa como você consegue jogar o jogo, porque as regras são iguais para todo mundo, né? Então games, jogos no geral, não só os games, mas eles têm uma noção muito de justiça muito baseado, né, na igualdade de chance. Né? Você tem que diferenciar os jogadores por habilidade, né? Bom,
ou habilidade ou sorte. Aí você entra aquela... Mas a sorte também é igual para todos, no sentido de a sorte ela não vai... Aliás, eu já vi muita gente teorizar que a loteria é um dos motivos para existir uma loteria, que as pessoas precisam acreditar que a sorte delas pode mudar de um dia para o outro, né? Eu nasci pobre, mas a loteria é barato o suficiente para até eu jogar, né? Então, exerce esse... Eu não sei se... Porque, assim, eu acho até um pouco conspiratório achar que existe por causa disso, mas realmente, de fato, exerce esse efeito, né, na psicologia das pessoas. Então, assim, agora, em jogos digitais, a gente preza por uma igualdade de chance, tanto na questão da aleatoriedade, né, quanto na questão da habilidade. Alguns jogos, e até o pessoal costuma dizer que os jogos que têm menos aleatoriedade são mais justos, mas é porque a gente vive numa cultura onde a sorte ela não é muito espiritualizada. A gente não enxerga atualmente, até por uma cultura um tanto quanto cientificista, a gente não enxerga o acaso como sendo algo que existe, né? O senso comum vê o acaso como uma fantasmagoria, né? Você não tem significado atrelado àquilo. Então atualmente é considerado justo os jogos que eles são mais baseados na habilidade e a sorte não interfere tanto, né? A sorte é considerada uma interferência. A ficha funcionaria. Já quase chegando no final, é que agora também vai parar para o efeito negativo. A gente começou a falar um pouquinho daqueles jogos de celular que viciam e te arrancam a grana, né? Você chegou a ver o TikTok? Eu acho que é uma dos maiores parasitas que alguém da árvore da morte conseguiu criar. E eu cheguei, a minha filha instalou aquele Live. E para mim é a árvore da morte encarnada do videogame, porque ele pega tudo que você Cara, ficarem colocando lives na qual você precisa. A live faz assim: você entra no negócio e aí você não tem nada para apresentar, e aí você tem que ficar pedindo para as pessoas darem like em você, e aí ele te coloca o tempo inteiro em que posição você tá, e aí você pode dar flores para as pessoas, mas custa dinheiro de verdade. Então ele é quase como se fosse um circo de crianças amestradas. Assim, onde cada um está tentando fazer mais macaquice para chamar a atenção dos outros. Assim, eu achei um circo de aberração tão obscuro que eu então, paguei dela. Mas isso seria a árvore da morte, né? não, sim, a gente costuma chamar isso de Skinner Box, né? Porque isso o que esses produtos fazem, usar psicologia comportamental para encontrar os impulsos que vão estimular a pessoa a desenvolver compulsão pelo uso. Porque esses produtos, né, é aquela coisa aquela máxima que o pessoal fala: se você não está pagando é porque você é o produto, né? Toma cuidado, porque esses produtos eles são gratuitos. E como que os donos, né, os desenvolvedores desses produtos ganham dinheiro? Eles vendem propaganda para você, eles vendem canal de mídia, vende mídia para quem quer fazer publicidade, mostrar. Então, para isso, precisa de uma base de usuário muito grande, usando com muita frequência. Então, esses produtos, eles são desenhados, isso, tanto esses aplicativos como TikTok, próprio Instagram, rede social no geral faz isso, como jogos de celular, é muito comum você ter a coisa, eles realmente, de fato, contratam psicólogos, né? Isso é factual, né? Eles contratam psicólogos que são especialistas em psicologia comportamental e usam isso para fazer as pessoas ficarem viciadas no aplicativo, né? Até emocionalmente dependente. Elas não estão preocupadas com a saúde mental do usuário, elas não estão preocupadas com você. Elas estão preocupadas, né, em vender propaganda. Inclusive porque o algoritmo vai te pegar seus dados e vai te mostrar a publicidade 100% dedicada para a tua personalidade, teu padrão de consumo.
Isso é tenso demais, né, cara? Eu me lembro que na época, eu sou da época do Tamagotchi ainda. O Tamagotchi durou 3 dias, morreu de sede, o coitado do Tamagotchi. Hoje seria uma coisa muito mais maligna, né, cara? Bom, a gente É, tá quase chegando no final, eu queria só agora a gente ir para a parte boa, que seria como é que você usa esse flow na vida. E o pessoal pediu também para você falar dos teus jogos, não só do Face It, mas tem um outro também. E esse que você está desenvolvendo agora, que é hermético. E eu lembrei também do jogo do Alessandro, do Martinelli, que Totem. era o da Tower, que também é muito hermético. Então, são 3 coisas aí para a gente terminar. Não, beleza. Falar um pouquinho do meu trabalho, né? É, é até interessante você ter mencionado o Thorin, porque o Martinelli é um amigo meu, né? E, e eu pude ver o que aconteceu na vida dele desde que ele fez o Thorin. E eu pude ver, obviamente, o que aconteceu na minha vida depois que eu fiz certos jogos nos quais eu trabalhei. E tem, acho que é o Neil Gaiman que fala isso, que tudo que você pode conseguir com magia, você pode conseguir com arte. E é impressionante como os jogos que eu fiz afetaram a minha vida para muito além do que poderia ser considerado comum, né? Do que seria de se esperar. Né? O primeiro jogo que eu fiz que eu coloquei uma pegada ocultista mais forte é o Soul Gambler, que é um jogo narrativo de múltipla escolha. O Soul Gambler tem no Steam, né? Quem quiser procurar, quem é apostador de alma. Ele é uma adaptação de Fausto. Né? Então, veja bem, primeira jogo que eu fui colocar o ocultismo no meio foi logo uma adaptação de Fausto. Então, você já pode imaginar o que aconteceu na minha vida. Né? Nessa adaptação, ele traz uma pegada que eu gosto de dizer que ela é bem brasileira, que você pode vender alma prestação. Né? Você não vende a alma uma vez. Você faz um pacto que você pode gastar poucas parcelas da sua alma para conseguir um desejo ou outro. E se você perder a sua alma, não é que você vai para o inferno, você perde a vontade de viver, porque a alma seria a própria origem da vontade. Né? Você só tem vontade porque existe a alma. Então, conforme você gasta a sua alma para conseguir desejos efêmeros, a tua vontade vai ficando mais fraca. Né? E nesse jogo, as pessoas que ficam que gastam toda a alma, elas ficam tão mortas por dentro que elas podem até cometer suicídio. Né? E esse jogo tem vários finais possíveis e tudo mais. E tem um final canônico, né? Que é o que seria o final bom. E nesse final bom, não quero dar muitos spoilers, mas eu vou dizer o seguinte: envolve você estar vivo e bem, com toda a alma intacta, com a sua vontade intacta, mas você tem, dentro da sua cabeça, você tem contato com uma versão sua de vida passada. Porque na história tem uma cigana que ela tem milhares de anos de idade, e essa cigana, o plano dela, na verdade, ela era mãe de uma encarnação passada sua, e o plano dela é deixar seu corpo oco para ela chamar o seu eu passado para tomar conta da sua encarnação. Né? Cara, assim, coisa de 3 meses depois de eu escrever a história, de eu finalizar, né, a história, isso começou a acontecer comigo e eu nem sabia que isso era possível. Né? Eu tive que pedir ajuda para... Obviamente, aliás, acho que todo mundo vai saber. Onde que eu fui pedir ajuda? Vocês têm ideia? Lá Mas no sabe? Mayhem, com a Priscila. Não, eu fui pedir ajuda. Não, isso foi anos atrás. Foi em 2013. Eu fui pedir ajuda na Macumba, é claro.
E aí, a hora que a pessoa, a hora que a mãe de santo olhou, viu o meu jogo, ela não falou, nada, você fez tudo errado, não foi nada disso. Ela olhou os personagens e falou assim, ó, você tá percebendo que isso aqui é uma pombagira? Tá percebendo que isso aqui é um Exu? E aí eu vi que eu tinha colocado no jogo uma porção de coisa, e eu não conhecia nada de matriz africana na época. Eu vi que eu tinha colocado no jogo uma porção de coisas que poderiam ser vistas por aquele viés, e isso me levou a me envolver com religião de matriz africana. Então eu posso dizer com clareza que se eu não tivesse feito esse jogo, eu não teria me envolvido com isso, né? Eu não teria aprendido o que eu vim a aprender, tido a experiência, desenvolvimento, quantidade, toda essa coisa, se eu não tivesse feito o jogo. Porque, afinal de contas, quem que entende de pacto, quem que entende de como você trabalha o seu projeto de encarnação, as escolhas que você tem na sua vida, né? E assim, cara, é impressionante como nos anos que se seguiram, né, esse efeito já diminuiu, mas nos anos que se seguiram, muitas das coisas que aconteceram com o personagem foram acontecendo comigo, né? Claro que muitas dessas coisas são universais, como ele parar no hospital, né? Mas aconteceu de formas que depois que aconteceu, eu consegui ver que era muito parecida. É quase como se o ato de fazer o jogo chamou certas coisas para o meu caminho, entende? E a hora que eu percebi esse efeito, eu falei assim, cara, eu vou ter que tomar cuidado com que tipo de jogo que eu faço e como, né? Eu vou ter que, porque assim, a forma como, na hora de produzir o jogo, eu internalizo tantos conceitos que estão sendo feitos ali, que essas coisas acabam, né, se manifestando na minha personalidade, acabam se manifestando na minha vida. Então eu fui estudar mais, né? E assim, inclusive eu devo dizer que foi só depois dessa primeira experiência que eu falei assim, cara, eu vou estudar de fato, estudar magia mesmo para ver qual é a forma segura de fazer as coisas, né? Não vou mais sair metendo louco, né? Vamos entender como essa parada funciona. E foi quando eu realmente comecei a estudar para valer toda a questão da Kabbalah, foi quando eu me envolvi com o tarô. Aliás, tarô é uma coisa à parte, porque eu não acredito que foi tão tarde na minha vida que eu fui me envolver com tarô. Foi só depois dos 27. Porque eu tenho interesse por psicologia, eu tenho interesse por jogo, eu tenho interesse por imagens, porque eu sou formado em design. Tipo, e eu tenho interesse por ocultismo. O tarô basicamente tem tudo isso. E eu não me toquei disso até precisar, né? É quase como se tivesse certos bloqueios que, à medida que eu fui fazendo os jogos, eles foram caindo, né? As coisas... O lugar onde o conhecimento, onde tinha, né, ou a própria capacidade de entender as coisas, eles foram se abrindo à medida que eu fui fazendo esses jogos. Então eu vejo o próprio ato de produzir esses jogos como um ato mágico, né? Não é só o efeito que esses jogos têm em quem joga. E essa até é uma forma de eu assegurar que meus jogos são benéficos, né? Porque se eu vou colocar esses jogos para vender para outras pessoas jogarem, a primeira pessoa que se submete aos efeitos, tanto potencialmente mágicos, né, quanto efeitos psicológicos, a primeira pessoa que vai se submeter a esses efeitos sou eu. Então, é até uma forma assim, de se manter responsável. E aí entrou o Faceit, né? O Faceit foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, né? Então, você vai ver elementos muito explícitos de Kabbalah no Faceit. Só que aí entrou uma outra questão que novamente, coisas imprevistas. Depois que eu lancei o Faceit, começou a vir maçom conversar comigo. E eles tinham, primeiro que eles tinham certeza que eu era maçom, e eu fiquei assim, o que está acontecendo? E aí, tá bom, tudo bem. Então os maçons falando comigo, né? Acho que é por causa das paradas ocultistas que eu coloquei no jogo, a Kabbalah e tudo mais. Aí veio um cara no grupo do Steam falar assim, me acusar
porque é aqueles caras de ser Illuminati, né? Me acusado de ser Illuminati. Tipo, você tá usando simbolismo maçom, você é Illuminati, você quer dominar a mente das crianças com seus jogos, não sei o quê. E aí que eu fui perceber, né? Fui dar uma estudada, eu fui perceber que eu coloquei simbolismo maçônico no jogo que eu não conhecia. Eu não conhecia. E depois que o próprio chão xadrez, eu coloquei o chão xadrez sem... Eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? Você abre o jogo, você tem um chão xadrez e 2 colunas. Né? Agora eu olho assim, nossa, isso é muito óbvio, né? Mas eu não sabia eu não sabia que eu estava colocando essa simbologia ali. Né? Foi completamente intuitivo. Depois um amigo maçom veio me contar que você tem, ele não pôde me falar em detalhes, mas você tem a coisa da lanterna, você tem a coisa do escuro, você tem muita coisa do que eu coloquei ali, tem certos paralelos, né, em rituais maçônicos que eu até hoje não conheço. Né? Então, assim, eu acabo me conectando com egrégoras, né, na hora de fazer os jogos, quase como se eu estivesse canalizando coisas, né? Inclusive, foi um dos pontos bastante importantes para mim em termos de conseguir dar uma certa driblada num ceticismo natural que eu tenho, né? Porque eu não conseguia achar explicação para as coisas que eu fiz nos meus jogos, uma explicação, entre aspas, científica, né? Eu não conseguia, assim... Por quê? Onde eu aprendi essas coisas? Né? Porque eu comecei a usar simbolismos de tradições que eu não conhecia, da forma como essas tradições entendem como válidas, sem... Não sei, até agora, e assim... E acabou assim, se transforma até uma espécie de vício, né? Eu quero aprender alguma coisa sobre magia, eu já penso em que jogo que eu vou fazer. Eu já penso que jogo que eu vou fazer para aprender isso daí. A Ana perguntou se seria perigoso, então, desenvolver um jogo baseado em histórias pessoais, ou isso é um reflexo do círculo que já foi cumprido? E colocar como designer de jogos, se você ficar muito pessoal dentro do jogo, qual que seria o problema? Porque você vai ter muita gente passando por esses portais. Sim, sim. Cara, jogo é arte, e arte é poderosa. E tudo que tem poder envolvido pode ser perigoso. Né? Então, assim, perigoso mas eu não falo, eu não falo isso no sentido de desestimular, né? Desestimular alguém dizendo, nossa, é um perigo, cuidado. Não. A vida é perigosa, né? Tudo que você... Essa também não estou advogando uma irresponsabilidade, né? Mas, assim, tenha a noção de que arte sempre é perigosa, né? Você coloca coisas bastante pessoais num jogo que muita gente vai acessar, obviamente você vai ter um intercâmbio com as pessoas que acessam o seu jogo. Então, talvez o interessante seja você, desde o começo, pensar na natureza do intercâmbio que você está querendo criar, né? Eu acabei resolvendo isso criando, né, uma forma pensamento para fazer essa gestão para mim, né, que é o que o pessoal de Magia do Caos costuma chamar de servidor, mas eu não gosto desse termo, até porque eu não acho que qualquer criação, qualquer forma de pensamento que você construa vá te servir necessariamente, né? Mas eu criei conscientemente uma forma de pensamento que chama Lux Titanos, que ele... Se até procurar no Facebook, você vai achar o Lux Titanos, né? Tem uma página dele. E aí eu criei determinados sigilos, que na verdade não são sigilos do caos, porque eu não esqueço, né? Eles são símbolos que manifestam intentos que não são escondidos, eles são explicitados, e são os intentos que eu gostaria de transmitir com os meus jogos. Então, assim, o intercâmbio que eu tenho com as pessoas que jogam os meus jogos é direcionado por essa lista de intentos que foram transformados em símbolos, e esses símbolos aparecem nos jogos. Né? Então, você tem um símbolo para amor, você tem um símbolo
para verdade, você tem um símbolo para conexão, para luz, né? Lux. Você tem eu criei todo um sistema próprio para não só para e assim menos para ter efeito nas outras pessoas, mas mais para controlar mesmo esse intercâmbio energético entre autor e obra, né? Cara, o Marcelo que trabalha basicamente divulgando e ensinando ocultismo e produzindo livros, né? Ele pode confirmar, você estabelece uma conexão com o seu público e você tem uma certa responsabilidade pelos efeitos que o seu trabalho causa. Então, eu acho que é importante ter essa noção. É importante mesmo. Até que você me lembrou, o pessoal que está escutando essa live, eu entrevistei o Luiz Siqueira e ele tem um projeto de gamificação iniciático, dentro da magia do caos. Então você começa esse jogo desse projeto Caos, uma vez por ano eles fazem, e aí você vai ter uma série de exercícios que vão te dar um flow, que você vai criando suas personas mágicas, tudo que você vai fazendo como se fosse um game, até você conseguir completar essa iniciação. Então é um intercâmbio aqui dos dois. E para fechar, o Arraes pediu para você falar de um livro que você escreveu com os amigos que está na Amazon. O Arraes com certeza ia pedir isso, né? Até porque, eu não sei, mas eu acho que um dos amigos é o próprio Arraes, inclusive foi publicado pela editora dele, né? O livro ao qual eu tenho orgulho de ter contribuído não só com alguns dos meus textos, mas fiz uma coisa que eu particularmente sou conhecido por fazer, que é dar o nome, né? Eu dei o nome o título do livro, né? Acabou vindo assim, a gente teve uma discussão lá e na hora que eu falei, né? Perguntas para reflexão, inclusive até inspirado no site do RAF, né? Que é Textos para Reflexão. Então tem esse livro na Amazon para ler gratuitamente, também tem no Google, né? No Google Books. E vale muito a pena. Além de mim e do RAF, tem a Taoana, que é um ponto de vista muito interessante, né, voltado para a psicanálise, e do Igor Teu, que é conhecido de alguns, provavelmente conhecido de alguns aqui também, que é um psicólogo muito capaz e com uma formação... Ele está na minha lista ainda, estou caçando ele para ele vai fazer um bate-papo. Né, então o Igor está mais difícil de acessar atualmente, tem que chegar no Instagram, né, que ele teve que apagar o Facebook dele. E a última, o Tower of Sansara, que é o que Tower vocês estão of trabalhando Sansara. agora. Tower of Sansara é o jogo que a gente está trabalhando agora na Elex Games, né? Eu, Marcelo Rigon e o Guilherme Gaspar, que são os meus sócios. Todo mundo ali é ligado em ocultismo em uma medida ou outra, né? Há mais ou menos tempo, mas todo mundo ali na nossa sociedade. Então, a gente, desde o começo, assim, eu já tinha essa pegada, né, nos meus jogos, com o Soul Gamer, o Faceit e o LuxX. Aliás, tem o LuxX, que eu esqueci de mencionar. LuxX também tem a demo para ser jogada no Steam. Né? Vou colocar o nome aqui para... LuxX, inclusive, está... Os links certinhos, que eu vou... Quando isso aqui for lá para o YouTube, aí eu ponho... perfeito, perfeito. Então, desde do Face, o LuxX, né, que foi meu projeto de mestrado, eu já tinha essa pegada, e quando eu entrei para a Elex, né, o Marcelo, por coincidência, também tinha interesse nesse tipo de assunto, e lá por 2018, lá por 2016, teve um Kickstarter de um jogo chamado Tower of Sansara, né? E eu olhei as artes e falei, nossa, esse jogo é muito legal, a proposta é muito interessante. E eu lembro de ter ficado meio bravo, né? Eu olhei e falei assim,
putz, como que estão fazendo esse jogo no Brasil com esse tema, com essa pegada ocultista e não me chamaram, né? E aí nesse momento eu falei assim, nossa, cara, eu acho que eu estou fazendo meu marketing pessoal nas redes sociais de uma forma errada. Eu vou ter que começar a mostrar mais a cara, assim, no sentido de assumir, né, essa pegada ocultista, né? Vou ter que começar a deixar mais claro pelas redes sociais que eu trabalho com isso. O projeto do Kickstarter não deu certo, né? Conseguiu bastante dinheiro, mas não chegou, até porque, cara, tinha pedido, era assim, a meta era 40 mil euros, né? E chegou a quase 30. O projeto, então, ficou encostado por um tempo. Passou uns anos, o dono do projeto, Guilherme Gaspar, falou assim, ô Kai, escuta, eu tô procurando um game designer pro TOS, mas tem, né, que chama de TOS, né, Tower of Samsara. Tô procurando um game designer pro Tower of Samsara e preciso de um game designer com a pegada certa, assim. E assim, a real, vou falar a verdade, eu precisava de um cara que fosse meio bruxão. Tá. E aí eu falei assim, acho que agora o meu marketing pessoal tá na medida certa, né? Porque eu fiquei justamente, nossa, não vieram me chamar. E aí ele veio me chamar para trabalhar no jogo. Passou uns meses, ele virou meu sócio, entrou comigo e com o Marcelo na empresa. A gente conseguiu um financiamento do PROAC, que é, né, que é um edital do Estado de São Paulo de cultura. E é o primeiro ano que o PROAC tem games, né? Normalmente, quadrinhos já tem faz um tempo, quadrinhos e cinema, mas games é o primeiro ano. E, cara, é muito impressionante ver que quando você junta várias pessoas com um propósito em comum, as coisas realmente acontecem, né? A gente conseguiu financiamento, está fazendo jogo, e, um dos nossos obstáculos era porque assim, a gente quer fazer jogo para o público ocultista, né? E um dos nossos obstáculos era chegar nesse público, porque tem muita gente que pode se interessar por isso e que não joga, mas gostaria de jogar um jogo com essa temática. E agora eu estou aqui numa live com o Marcelo Del Débio, né? Uma coisa também muito, muito interessante no sentido de ter o contato e a vivência junto com esse público que eu também faço parte desse público, né? E o Tower of Samsara, o foco dele, né? O nome, né? Quando a gente fala de Samsara, a gente está falando do ciclo das encarnações. No Tower of Samsara, a gente colocou as encarnações num nível mais cósmico, né? E quando eu digo cósmico, eu quero dizer que a gente está falando da encarnação do sistema solar. Na história do jogo, o próprio sistema solar pode morrer e reencarnar. Então, nesse primeiro jogo que a gente vai fazendo, que vai ser uma franquia de pelo menos 4 jogos, nesse primeiro jogo você começa em Plutão, né? Você está em Plutão e você está morto. Você está em Plutão e você está morto, e na sua câmera mortuária entra um brilho de sol, e o brilho de sol te ressuscita. E uma vez ressuscitado pelo sol, você descobre que você foi ressuscitado para uma missão, né? O sol, ele te imbui com o próprio poder, então você ganha uma armadura, fica todo poderoso, né? Que você passa a canalizar o poder do sol. Isso tudo em Plutão, né? Com todas as associações esotéricas que Plutão pode trazer à mente. Porque Plutão no jogo ele é uma necrópole do sistema solar, né? Em Plutão estão enterrados as memórias de todas as civilizações que já existiram no sistema solar. Então você tem o túmulo do planeta Terra, e dentro do túmulo do planeta Terra você tem os resquícios das civilizações do planeta Terra. E no mundo do jogo teve civilizações em todos os planetas, porque o jogo ele é futurista, apesar dele parecer medieval. Então, na história do jogo, você tem que... Os terráqueos colonizaram o resto do sistema solar eventualmente. E, posteriormente, cada um dos planetas desenvolveram cultura própria.
Então você teve civilizações que são descendentes da civilização terráquea em cada planeta do sistema solar. A gente ainda está vendo o que vai fazer com Saturno, que é um planeta gasoso, mas provavelmente você não... O que a gente vai fazer é que você vai para Saturno como informação pura, né? É uma coisa meio cibernética. Então você tem essa necrópole em Plutão, que tem o resquício de todas as memórias, né? No plano astral, está as memórias de todas as civilizações que já existiram no sistema solar. E o teu objetivo no jogo é resgatar essas memórias e depois fazer uma viagem pelos planetas para replantar o germe dessas culturas, que algumas são civilizações e outras são outros tipos de culturas nos planetas do sistema solar. Vai ser muito massa. E quem te colocou nessa missão foi o próprio Sol. Né? Porque o Sol, ele quer ter, né? A gente coloca o Sol como tendo consciência. O próprio Sol, ele quer ter por quem brilhar, né? Ele tem essa virtude, né? Da magnanimidade, né? Que é associada com o Sol. Então, o Sol, ele quer ter por quem brilhar, ele quer ter a quem nutrir. Então, você precisa... você entra nessa missão de reconstruir. E todo jogo, a própria mecânica do jogo, você pode entrar no plano astral e recuperar coisas ruínas do passado. Então, às vezes, assim, até na mecânica de jogo, você tem que pular de um lugar para o outro, mas não tem uma plataforma, é muito longe. Você pode entrar no plano astral e lá vai ter uma plataforma, uma construção que existiu no passado. Você vai poder, usando a luz do sol, usando o poder da sua lanterna, você vai poder recriar aquilo, né? Pegar as memórias daquilo do plano astral e fazer aquilo se rematerializar no plano físico, e aí você consegue atravessar. Né? Então a gente vai ter todo esse conceito da sala dos tesouros, né, do plano astral, das memórias que estão ali contidas, de como você pode agarrar aquilo e trazer para o mundo. Esse conceito todo está expresso não só na história do jogo, mas e o que é importante, na jogabilidade, né? Porque a jogabilidade, ela traz uma mensagem, né? Ela não é só, você não coloca uma mecânica e diz a história é essa. Não. A própria jogabilidade, ela tem uma mensagem intrínseca. Fantástico isso. E a gente chegou no final do tempo, né, como no jogo. E a última coisa, que conselho que você daria para o cara que está escutando a gente, gosta de jogos e gosta de hermetismo? Dá uma consideração final. A gente sempre pede para o convidado passar aí uma mensagem, fazer uma piada, dar uma lição de vida, alguma iluminação aí para a galera que teve a paciência de nos acompanhar nessas 2 horas. Bom, para quem gosta de hermetismo e games, a primeira recomendação que eu dou vai procurar meus jogos, que você vai gostar. Se você não gostar, a culpa é minha, então eu me responsabilizo. Especificamente para quem gosta de hermetismo, eu não posso recomendar assinar o Catarse do Mayhem, porque quem está assistindo isso é porque já assina. Então essa recomendação é redundante. Mas, especificamente, cara, hermetismo é uma coisa que a gente estuda em espiral. E isso é uma coisa, inclusive, muito semelhante à forma como você desenvolve games. Você aprende um pouquinho. Você não tenta aprender todo o tarô de uma vez, ou toda a árvore da vida de uma vez, ou todas as letras hebraicas de uma vez. Não. Você aprende um pouquinho. Aí depois que você já sabe um pouquinho, você volta a estudar, aprende um pouquinho de tarô, deixa eu voltar para estudar um pouquinho de astrologia. Deixa eu voltar para estudar um pouquinho. E teu conhecimento, as coisas vão se expandindo em espiral. Né? Então o conhecimento ele vai se potencializando. Você estuda uma coisa e ele ajuda com outra. Né? É um processo iterativo. Você não precisa tentar entender tudo de uma vez. Tenta entender o que você consegue, depois você vai voltar e vai entender mais. Então não entra nessa neura. E para quem quer desenvolver jogos, eu tenho um conselho muito semelhante. Começa a fazer seus jogos, não tenta criar logo de uma vez o GTA brasileiro. Né?
Tenta aprender a fazer os jogos clássicos, tenta fazer um jogo de navinha, tenta fazer um jogo plataforma, ainda é bastante avançado, né? Tenta fazer um jogo platformer tipo Mario, tenta fazer um Pong, tenta fazer um Arkanoid, não tente fazer um Tetris, porque fazer um Tetris é muito difícil. Mas enfim, começa tentando fazer jogos menores e aprende a deixar eles bons, aprende a deixar eles bem calibrados, né? Aprende a fazer com que a experiência que você queira passar seja a que de fato está acontecendo. E aos poucos você vai conseguindo aumentar, vai ficando mais fácil, vai conseguir fazer jogos maiores, vai conhecendo mais gente, que vai te ajudar a fazer mais jogos e jogos melhores. Então, assim, tudo que você quer progredir, você tem que pensar em espiral, né? Não tenta pensar num crescimento linear, pensa em espiral. Porra, fantástico. Bom, e com isso a gente finaliza nosso bate-papo de hoje. Eu vou me despedir de você que está aí no YouTube, daí aqui a gente vai continuar ainda o papo mais um pouquinho, mas deixa o seu like, segue o canal e tudo aquilo que todos os YouTubers falam, que vocês já estão acostumados. Então, muito agradecido e até o próximo Bate-Papo Mayhem.